Como tudo na vida, a democracia tem o seu preço, sim. Qualquer ação humana requer valores monetários para manter essa atividade. Seja a nossa vida profissional, a nossa atividade no clube, ou na nossa entidade religiosa, ou enfim, tudo tem dinheiro envolvido. Tudo tem que ter custos, e esses custos precisam ser mantidos para que exatamente possamos exercer as nossas atividades. A democracia também tem o seu custo. Agora, efetivamente, nós precisamos fugir do discurso raso, principalmente do bolsonarismo, que simplifica coisas complexas e que coloca, vamos dizer assim, definições simplistas em problemas complexos. O problema da política brasileira, ela tem basicamente três fontes. Primeiramente, a falta de cidadania do eleitor. Porque o eleitor brasileiro acostumou a reclamar da classe política, mas não se responsabilizar pelo seu voto. Portanto, o eleitor também faz parte do processo eleitoral e deve ser questionado a sua ação. Porque, infelizmente, é mais fácil colocar a culpa no outro do que assumir os seus próprios erros. Se existem políticos ladrões, corruptos, desonestos, também existem eleitores que alimentam esse tipo de político. Até porque é um tipo de eleitor que é individualista, que se preocupa somente com o seu umbigo, é um sujeito, né, alienado da realidade. E, portanto, ele, na hora de votar, ele faz exatamente aquilo que ele deveria fazer, não na urna eleitoral, mas no vaso sanitário. Agora, nós temos também um problema aí no nosso sistema de representação política. Nós temos um sistema partidário carcomido. A forma como se organizam os partidos brasileiros é ainda uma forma que não há democracia interna em nenhum deles. E realmente nós temos aí, né, o cacicato, que são os donos desses partidos que mandam e pintam. O PT tem o Lula para ser o seu dono. O PL, o Valdemar da Costa Neto. O MDB tá lá, Renan, Sarney e toda essa gente que, né, que são figuras mais do que carimbadas. Ou seja, as direções partidárias nacionais, elas concentram-se ali e ficam anos à frente dos partidos e não promovem de fato a política que deveria promover. E aí nós temos uma questão que é a seguinte: o sistema político brasileiro, ele é misto. Por quê? Porque ele tem verbas públicas e verbas privadas. E mais uma coisa que me incomoda no sistema de financiamento dos partidos políticos é o fato de não ter um teto para as suas campanhas. E aí então nós vimos o rentismo, por exemplo, patrocinando a campanha nojenta e suja do PT de terrorismo eleitoral com vultuosos valores, enquanto outros candidatos acabam sendo silenciados porque existe, né, um dinheiro que faz com que haja, por exemplo, boates e tudo mais, e toda uma rede, né, que faz com que direcione o voto do eleitor. Aliás, eu digo para os bolsonaristas reclamam da urna eletrônica, e não é um problema a urna eletrônica, que deveríamos ter um sistema de auditoria melhor da urna? Eu acho que sim, não tem problema, mas não é o voto que foi o problema em 22. O problema foi a campanha do primeiro turno, que inclusive os bolsonaristas ficaram calados. Então, a questão não é que houve contagem de votos a mais ou a menos com a urna eletrônica. Ela resolve o problema, ela te dá o resultado no dia. O problema seria se fôssemos com urna de papel, né, com votos de papel, e que poderia se multiplicar votos. E, aliás, eu tenho um fato aqui, um caso ocorrido numa prévia do PT da minha cidade, em que, né, foi feita a eleição ali, a prévia foi feita com votação de urna de papel, né, com voto de papel, e aí, né, em 4 recontagens, na 4ª recontagem apareceram 7 votos a mais. Da onde que vieram esses votos? Como é que não viram antes os 7 votos? Então, tem essas coisas aí. Então, assim, a gente tem que parar de adentrar e aceitar esse discurso raso. Com relação ao gasto com a política que nós temos hoje, nós temos, sim, altos salários no poder legislativo brasileiro, e esses altos salários, alguns se justificam e outros não. Efetivamente, um vereador, ele
ele é a base do sistema, ele ganha um salário que realmente, em vista de outros trabalhadores, é muito maior. E aí gera um conflito, porque assim, se a gente tirar a condição de salários altos, ou de salários razoáveis para o exercício da política, não vai acabar a corrupção nela. Porque a corrupção se dá de outras maneiras. Você pode ganhar um salário mínimo e ser um político desonesto. Não é isso que vai fazer a gente acabar com a corrupção. Agora, é nítido e notório que nós temos que, por exemplo, não aceitar um orçamento, né, secreto, por exemplo, que beneficia políticos, né, inescrupulosos com emendas parlamentares. Mas estes mesmos que falam contra, né, isto, quando estava o seu ídolo no governo anterior, se calaram com o orçamento secreto do Bolsonaro. Então existem incongruências aí. Eu acho que, primeiro, que não deveríamos ter essas emendas parlamentares, mas mais do que nunca, eu acho que sim, um deputado federal tem que ter um mínimo necessário para estar lá. Até porque, se a gente cortar todos os salários e tudo for 100% free, quem é que realmente pode bancar uma passagem para estar presente, né, em Brasília o tempo todo? Né, moradia e tudo mais. Então, existe um custo que tem que ter. Agora, dá para se rever? Dá para se rever. Uma das coisas que eu estou batendo tecla aqui e ninguém fala é a questão do cartão corporativo. O cartão corporativo usado pelo Lula, usado pela Dilma, usado pelo Temer, usado pelo Bolsonaro e agora usado de novo pelo Lula. E os bolsonaristas aplaudindo o Bolsonaro porque ele usou menos cartão corporativo do que o Lula em outros tempos. Quer dizer, essa coisa toda que não dá. A democracia, ela é cara. Mas eu quero que pagar essa conta. O que eu acho é que precisamos rever e fazer uma reforma política em que, primeiro, mudemos essas estruturas partidárias, fortalecendo os partidos políticos e não as figuras pessoais. Isso, para mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto para a gente ter uma melhor política brasileira é começar a cobrar do eleitor o seu papel. Porque o eleitor também, ele é sim aquele que avaliza os maus políticos, principalmente com aquele discurso generalista, onde todo mundo não presta. Bom, se todo mundo não presta, então o que tu faz? Então tu também não presta, porque se os políticos não prestam e você vota neles, é porque tu também não presta. E mesmo que você faça abstenção e continue dizendo que ninguém presta, ou se ninguém presta de fato, então está na hora da sociedade se organizar para buscar representatividade, seja com organizações políticas que não sejam partidos políticos, mas sejam movimentos políticos, ou coisas que o valha. Entidades que promovam um debate político, que promovam debates sobre os problemas da comunidade. Algo a gente pode fazer sempre. E política a gente faz, inclusive, quando a gente faz o bem para o próximo, a gente está fazendo política. E não é a política partidária, até porque política não se resume para dentro do partido político. A política, ela está em tudo, como o ar está em todos os ambientes. Portanto, meus caros, a gente precisa falar de política de uma maneira um pouco mais adulta e não dessa coisa rasa que o bolsonarismo, né, fala, ou que o lulismo também fala, porque os lulistas também, né, têm hoje uma grande deficiência cognitiva de entender algumas coisas. Como, por exemplo, quando chamam todos aqueles que se opõem às suas ideias de fascista. E aí, quando tem um fascista na sua frente, ele não sabe reconhecer. Por quê? Porque o fascista hoje é um xingamento como comunista. E aí pergunta para um, para outro, o que significa o que eles estão chamando os outros, e eles não sabem o que é. Ou seja, é o culto mais aterrorizante da ignorância. E a ignorância, a falta de cidadania, que é o quê? A falta de saber dos nossos deveres e depois dos nossos direitos, gera esse individualismo que, por sua vez, privilegiam os maus e não os bons. A gente precisa também, e aí eu acho, sim, é uma opinião muito pessoal, mas eu digo sempre que o Brasil hoje vive não só uma crise política, econômica e social, o Brasil vive uma crise moral, mas uma crise moral no sentido não do moralismo de goela apregoado, né, pelo PT ou pelo Bolsonaro ou por outros demagogos ao longo da história da política brasileira, mas uma moralidade que comece a cobrar da gente primeiro, para a gente ter legitimidade
para cobrar do outro e do próprio sistema. Ou seja, a corrupção ela está presente não só na classe política, mas também numa classe que não faz parte da política partidária, enfim, mas que não cumpre com seus deveres e legitima esses que estão aí. Esta é que é a realidade dos fatos.